Olá, senhores, olá, senhoritas, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, uma aula de História da Arte, dando continuidade aos expressionistas. Na verdade, gente, nós não estamos dando continuidade propriamente aos expressionistas. Nós vamos falar sobre o Mint e sobre o Van Gogh, ou seja, isso que eu vou falar vale mais para o Van Gogh do que para o Mint. Van Gogh ele não é expressionista, ele é só um dos pintores maiores, mais poderosos que a humanidade já teve, ou que a Europa já teve. Então, classificá-lo dentro de uma escola artística é limitá-lo demais. E para que essa limitação ela não transpareça aqui na nossa aula, eu fiz questão de pegar telas, imagens, que, num certo sentido, extrapolam aquilo que nós falamos sobre o expressionismo. Evidente, né? Evidente. O cara também, apesar de ser um monstro sagrado, ele é um sujeito de carne e osso. Quer dizer, ele vive em uma determinada época, um determinado tempo, e, portanto, ele é influenciado por essa época, por esse tempo. Porém, aquelas características que definem mais ou menos, porque o expressionismo é extremamente rico e confuso e complexo, né? E complexo, as características que normalmente nós usamos para definir o expressionismo ou um artista expressionista, ela não se, como todo gênio, como todo cara fudido mesmo, essas características elas não esgotam, né? Esgotam o talento do Van Gogh, principalmente, certo? Então, é claro, os dois estão inseridos numa mesma época, que é o final do século XIX, o início do século XX. Os dois têm uma origem continental, quer dizer, os caras, um norueguês, o outro holandês, os caras estão falando lá, então, dos Países Baixos, eles estão mais ou menos vivendo as mesmas coisas, mas com uma capacidade de uma sensibilização para expressar o seu momento que vai muito além daquilo que os outros fizeram. E, mano, quem que nós estudamos em aula? Nós estudamos o Kirchner e nós estudamos o Schiller. Quer dizer, dois caras de peso. Né? O expressionismo é maravilhoso, isso eu estou falando por mim. Né? Acho que já deu claramente para perceber que eu tenho uma certa preferência pelo expressionismo. Agora, dois caras de peso, né? Que você fala assim, cara, como que alguém pode pintar, como alguém pode representar a realidade melhor do que esses caras? E o pior, né, é que então você imagina ser algo impossível. A hora que você vê um Van Gogh, a hora que você vê o Mint, você fala, nossa, mano, para onde a gente vai? Quer dizer, será que tem gente ainda que consegue transcender esses caras aí, e além desses caras? Ah, difícil, né? Falar por mim, estou falando por mim, Ângelo, professor de filosofia, de história da arte, de sociologia. Para mim, não. A pintura, em relação à pintura, não vai ter, velho, não vai ter ninguém que vai extrapolar esses caras, né? Então, mas isso evidentemente é uma particularidade, né? É algo meu, é algo meu. Bom, vamos deixar de falar. Relembrando, se você não assistiu a aula 1 ou assistiu a aula 1 mais ou menos, relembrando então as características que não se aplicam, as características que não se aplicam a Van Gogh, que não se aplicam ao Mint. É claro, mais ao Mint, isso é verdade, mas menos ao Van Gogh. As características, portanto, do expressionismo,
Quais são elas? A principal, a realidade, ela é, na pintura, a realidade, ela é deformada para expressar os sentimentos. Certo? Você fala só, velho, pensa um pouquinho nisso que eu acabei de falar. A realidade em si, ou seja, o mundo objetivo, não vamos entrar em questões filosóficas aqui, né? O mundo objetivo, o mundo tal como ele é, esse mundo que você vive, etc, 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 ele é deformado, ele é desfigurado, ele é mudado propositalmente para expressar um sentimento. Esses sentimentos, para os expressionistas, são sentimentos de angústia, de terror, de medo, de ansiedade. E por quê? Porque são sentimentos, são sensações oriundas da vida urbana. Enquanto os impressionistas lá, classe média, tá todo mundo impressionando, fazendo rascunhos da vida da cidade, da vida da burguesia. Os expressionistas, por outro lado, eles estão todos desiludidos com a vida na cidade, né? Então, velho, eles estão desiludidos, mas eles não propõem, em hipótese alguma, eles não propõem uma volta ao campo. Quer dizer, não existe um arcadismo, né? Um movimento de retorno às origens rurais, ao campesinato. Não. O mundo é esse, velho. E esse mundo, ele nos traz isso, né? Nos traz essas sensações. A ideia agora é, portanto, viver com esses sentimentos, né? Viver ser capaz de conviver com isso, certo? Alguns não conseguirão. Van Gogh se mata, né? Van Gogh se mata. Quer dizer, se mata também, não sabemos se ele se mata ou não. Eu vou comentar algumas coisas aqui conforme nós formos caminhando nas imagens. Beleza, gente? Então, vamos fazer um passeio aí. Eu peguei 5 ou 6 telas que me parecem ser também, claro, isso é uma escolha, né? Existe uma certa subjetividade, mas peguei 5 ou 6 telas que, ao meu ver, representam, nesse espaço de tempo que nós temos, né, dentro das nossas condições, que representam a obra do Van Gogh. Beleza? Vamos lá, então. Muito bem. Olha esse. Os comedores de batatas. Os comedores de batatas, gente. Vai sempre reparando na data, tá? O cara, ele fazia muitas telas. Muitas telas. Primeira coisa que vocês verão é a sua assinatura. Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh. O nome dele, ele assinava com o primeiro nome. Certo? Finalzinho lá do século XIX. Essa é uma das obras mais recentes. É uma das obras recentes, eu digo, da sua, entre aspas, juventude. Os comedores de batatas. Que Van Gogh nós temos aqui? Primeiro, moçada, a utilização das cores. Quantas cores você acha, olhando assim, né? Com quantas cores essa tela foi feita? Essa é uma das características do Van Gogh, não do expressionismo, né? Já falamos sobre isso, eu não vou ficar aqui chovendo no molhado. Do Van Gogh, uma tentativa de pintar com o menor número de cores possíveis. Bom, a gente vai chegar aqui na tela dos girassóis, eu comento.
Mas enfim, você ao olhar quantas cores você imagina ter? Duas, três, quatro. Veja que a quantidade ela é muito limitada. E a tonalidade ela muda, né? Ele tem um apreço muito grande pelo amarelo. O amarelo é a cor, segundo Van Gogh, que pode representar muita coisa. Ela representa o quente, ela representa a ideia de gratidão, ela representa a ideia de náusea, de enjoo. Veja só, né? Então, nós tínhamos até então uma ideia de que as cores elas têm características objetivas. Lembra que vocês estudaram lá de sexto ano ao nono ano, cores frias, cores quentes? Pois é, essas cores frias, cores quentes, para os expressionistas, elas são, os caras ririam, né? Como riram dessa classificação? Por quê? Porque o cara vai dizer, mano, o azul para mim não é cor fria em hipótese alguma. Eu vejo o azul e me dá uma sensação de, sei lá, de quintura, de libido, de impulso por né, utilização dos impulsos. Então, cada vez mais, essa ideia de que as cores elas têm um significado objetivo, elas têm um significado, portanto, que precede a recepção e a experimentação do sujeito, dentro do expressionismo ela cai por terra, né? Ela cai por terra. Vocês viram lá do Kirchner, vocês viram várias telas ou exemplos em que você tem o amarelo, velho. E o amarelo, ele tá junto com o vermelho e tá dando um estouro na tela, né? É assim, você parece que pulsa. A tela, ela pulsa. Essa que é a verdade. E, normalmente, o amarelo, ele não tem essa função pulsional. Ela não tem essa função de, digamos, tesão, manja. Ela é algo mais brando, normalmente, né? O amarelo ele é mais brando, ele é mais suave, ele representa coisas boas. Olha aqui esse amarelo, cara. Olha a infinidade de tonalidades de amarelo que essa tela tem. E você olha e você fala assim, mas como que isso aqui é um expressionismo? E de fato, velho, se você não sabe, tá, Os Comedores de Batata é uma obra mundialmente reconhecida? Sim. Mas você poderia não saber que essa obra é de Van Gogh? Evidente que sim. E aí? Como que você vai caracterizar se ela é expressionista ou se ela é, por exemplo, realista? Manja o realismo que nós estudamos? Não tem, velho. Não tem. Ela é tanto realista quanto expressionista. É claro, existem sutilezas técnicas, o tipo da pincelada, uma certa ideia mesmo de se valer de uma quantidade menor de cores e etc. Mas isso é pouco. Por isso que eu disse que nós vamos estudar o Van Gogh e não vamos estudar a um primeiro momento, né? Essa aula é sobre Van Gogh, não é sobre expressionismo, porque o cara ultrapassa todas as barreiras daquilo, todos os limites convencionais, né? Convencionais. O que chama atenção nessa obra? Vejam, gente, que olha para as mãos. Primeiro, quem come batata? Quem come batata são pobres, né? São pobres. É a única coisa que eles têm para comer. É como se nós colocássemos no Brasil os comedores de farinha. Eu ia falar os comedores de arroz, mas ultimamente nem arroz, né? Mas os comedores de farinha, os comedores de arroz e feijão é o que tem, os comedores de polenta, né? De polenta. Aqui, os comedores de batatas é o que tem, café
batata. Olha, né? Então são trabalhadores, são pessoas pobres, olha como é baixa a casa, isso dá um abafamento maior ainda, e veja a iluminação, está na cabeça deles. Né? Não bastasse todo o período que eles ficaram na fábrica, na máquina a vapor, funcionando constantemente, chega aqui em casa, de novo um abafamento. De novo um abafamento. Né? Essa constante ebulição, ou seja, não há um momento de calma, né? Não há um momento de paz. Olha para as mãos, gente, é espetacular. Olha, as mãos, elas, não sei, eu gaguejo mesmo, não tem jeito. Olha para a mão, você vê o calo da mão, né? Você vê a quantidade de calos que tem na mão. É uma mão em formato de pedra, né? Olha os sulcos no rosto, todos eles pontiagudos. São pessoas magras, sofridas, né? Você não vê nenhum sossego, né? Você não tem um respiro na obra. Não há um respiro na obra. Né? O clima é muito pesado mesmo. Bom, avançando. Olha, gente, eu queria ficar 1 hora em cada tela, mas não tem condições, infelizmente. Avançando, olha lá. Caveira com cigarro aceso. Caveira com cigarro aceso. Manja o Cézanne que nós estudamos? Você manja o Cézanne? Ficar quieto, né? Fala baixo. Não vou me empolgar. Manja o Cézanne? O que o Cézanne falava? Qual ficou o jargão dele? Com as minhas maçãs eu vou chocar a França, vou chocar Paris. Por que ele ia fazer isso? Porque ele fazia maçãs que são redondas, que são circunferências. Ele fazia aquilo em formas planas. Então é tipo uma maçã quadrada, né? Dá essa sensação mesmo de alguma coisa quadrada, mas que na verdade não são coisas redondas, né? No caso são maçãs redondas. Lembram-se lá do protocubismo, né? Do protocubismo. Dá uma olhada aqui nessa caveira com cigarro. Cara, o cigarro está aceso. Você está sentindo o cheiro da fumaça? E olha que bizarro. Né? Que bizarro que é. Porque veja a parte central. Veja aqui a parte central. Olha os traços aqui, né? As pinceladas. Se você não sente o osso duro do crânio, e ainda que você sinta a dureza, a frieza do crânio, olha a perfeição, todo ovalado, todo ovalado. Vejam os ossos. E de novo, cigarro aceso. Ele está fazendo uma referência. Eu vou tentar o máximo possível não ficar contando a história em que cada uma das imagens, das pinturas, elas foram feitas, para não tomar muito tempo, né, das aulas, mas aqui vale uma observação. O, o Van Gogh, ele era um fumante inveterado, ele fumava desesperadamente, né? Fumava desesperadamente. Então, seja o cachimbo, seja o charuto, seja cigarro, ele fumava assim demais. Aqui é uma visão, né? É uma visão que ele talvez já um
pré-sentimento, uma pré-sensação dos malefícios do cigarro. Como ele se enxergava, né? Como ele se enxergava. Uma caveira que fuma, sem nenhuma pretensão espiritualista, transcendente à própria realidade. Ele é uma caveira que fuma. Por que eu estou falando dessa sem nenhuma pretensão a uma espiritualidade? Porque vai chegar mais no final da sua vida, mais no final da sua vida ele vai haver uma certa conversão para uma certa espiritualidade, mas é que é o momento que ele já está meio loucão também. Meio loucão, já está alucinando bastante. Avançando aqui, a vinha encarnada. Moçada, cara, não, dá licença, dá licença. Você sai daqui, você vai, você sai daqui, você vai para cá, você vem para cá, você fala, como é possível? O que esse cara quer da vida? Pois é, né? Será que um cara desse, ele é estável? Mentalmente estável? Será que ele é sadio? A sua saúde mental, ela é razoavelmente sã? Evidente que não, né? Então, ele inclusive vai passar os últimos momentos da vida dele, ele vai passar numa clínica, num sanatório. Ele sofria de alucinações assim muito grandes, e as alucinações faziam com que ele pintasse ainda mais, né? Ainda mais. E as obras, nossa, para o final da vida dele vão ser cada vez mais sensacionais. No caso aqui, ó, você tem lá a vinha, a cultura de vinho, certo? A vinha encarnada. Olha a utilização do amarelo aqui. Olha a utilização do amarelo e do vermelho. Onde que a vinha ela é vermelha? Não é, né, velho? Não é. Mas o que está querendo representar aqui? Ó, faz um exercício comigo aqui, gente. Por favor, para vocês entrarem ainda mais na tela. Começa daqui e vai fazendo, pode ser daqui ou daqui, mas enfim, começa aqui da direita e vai reparando no movimento, vai reparando nas pessoas, vai reparando em como as pessoas estão, daqui para cá, daqui para cá. Vai fazendo esse movimento de pescoço, de olhos, daqui da direita para a esquerda. Veja se você não vê. Veja se você não vê ela se movimentando. Veja se não tem movimento, se não tem pulsão, né? Se não tem latência lá do. Se não tem as pancadas do coração. Olha só. E vai fazendo esse movimento de ida e volta nas pessoas. Veja se não dá a sensação de que as vinhas estão sendo colhidas agora, nesse exato momento. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. É essa efervescência, né? Ele enxerga a vinha com essa efervescência. E mais do que isso, velho, a vinha, como eu disse, cultura de uva. Com uva você faz vinho, o vinho te deixa doido, certo? O vinho te deixa bêbado, o vinho te deixa extasiado. Dioniso, lembra-se do Dioniso? Deus do vinho, Deus das orgias, Deus do banquete, Deus das festas, o Deus da desmedida. Absurdamente foda, né, gente? Absurdamente foda essa tela. Essa tela foi a única que ele vendeu em vida. Tem noção? Essa tela, repito, para você que nunca ouviu falar em Van Gogh, essa tela foi a única que ele vendeu em vida.
Os girassóis, uma das pinturas chamadas Girassóis, ele tem muitas, foi vendida por 40 milhões de dólares. Hoje, 40 milhões de dólares. Essa, a única vendida em vida. Será que o cara ele estava muito além do seu tempo ou não? Quem que compreendia Van Gogh na época? Ninguém, nem ele, né, velho? Nem ele, nem ele. Ah lá, os girassóis, o Vincent aqui, né? Os girassóis é esse é o que está no Museu Van Gogh, mas o Van Gogh gostava muito de pintar girassóis. Segundo ele próprio, os girassóis dão a ele uma sensação de gratidão. Gratidão. Eu não sei exatamente o porquê dessa gratidão. Não sei o porquê exatamente dessa gratidão. Fato é que ele irá presentear um dos seus amigos, que depois não será mais amigo, um dos seus amigos chamado Gauguin, né? Gauguin, que é um impressionista poderoso também, super famoso, e ele vai presentear com uma tela de girassóis. E ele disse, né, ele, Van Gogh, ele disse que esses girassóis representam a gratidão. Gratidão eu já vou falar por quê, tá? A hora que a gente vê uma outra imagem relacionada diretamente ao Gauguin, aí eu falo, tá bom? Os girassóis, por que ele é tão famoso? Né? Eu confesso, gente, eu, Ângelo, professor, confesso que eu não consigo ver tanta beleza, no sentido artístico mesmo, estético, tanta beleza em girassóis quanto eu vejo nos comedores de batatas, por exemplo. Eu acho milhões de vezes mais bonita o comedor de batatas. Porém, do ponto de vista técnico, e é aí que é isso também que valoriza o preço e que dá uma certa referência ao artista, do ponto de vista técnico, essa obra ela se mostra também como uma inovação. Por quê? Porque, segundo o próprio Van Gogh, essa obra, se você reparou, o que você tem? Você tem um vaso com girassóis, certo? Nesse vaso estão diversos tipos, diversas fases do girassol. Você tem ele, ó, olha as pétalas aqui, ele já mais cabisbaixo. Esse mais cabisbaixo é ótimo, né? Ele já está, né, mais se definhando, perdendo as pétalas e tal. Esse daqui ainda está para florescer. Esse já está muito bem florido, ó, muito bem florido. Esse daqui está naquela fase em que ele está só com as sementes. Esse daqui já está perdendo, esse daqui também já está, né? Ou seja, quando nós olhamos aqui, nós vemos diversos girassóis em diversas transformações, só que o vaso ele permanece igual, né? Então, quer dizer, o homem ele está no corpo dele lá, mas ele pode ter as suas variações e, aliás, ele tem as suas variações. A mesma pessoa, ela tem diversas variações. Ela tem uma fase um pouco mais feliz, outra um pouco mais triste, mais viva, mais esperançosa, mais uma fase de desilusão e etc. Agora, do ponto de vista técnico mesmo, essa obra ela foi feita apenas com 4 cores. Todas as outras variações, então assim, você tem 90% do predomínio do amarelo, o amarelo nas suas diversas tonalidades, e depois você tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O preto daqui ele se repete aqui, o verde depois você tem as várias tonalidades do verde,
Este vermelho, que é muito mais uma concentração de laranja, de amarelo, está aqui, né, dando a sensação de vermelho. Ele tem uma pincelada aqui, outra cá, e esse branco meio azulado, né? O azul também é uma das cores que o Van Gogh gosta muito. Na hora que a gente for ver a noite estrelada, isso vai ficar bem claro. Então, tecnicamente é uma inovação, né? Tecnicamente é uma inovação e caiu no gosto do público também, né? Isso tem que ser levado muito em consideração. O público falou que é belo, os experts dizem, né, que aquilo é legal. Aliás, na época de Van Gogh ninguém disse que a obra é bela, né? Porque ele morreu numa miséria lascada, né? Morreu numa miséria e numa loucura lascada. Mas depois o seu irmão Theo era o mecenas, manja, ele era o relações públicas, ele que fazia as transações. O cara ficou trilhardário, né? É claro, hoje a família, os descendentes de Van Gogh, os caras estão muito, muito, muito ricos, a ponto de deles terem conseguido, inclusive, deixar de lado essa. Eles estão ricos a tal ponto em que eles não vendem mais as obras, né? Algumas obras estão com a família e outras obras foram doadas, vendidas a preço módico para para o Museu Van Gogh, né? Para o Museu Van Gogh, certo? Aqui, né, a noite estrelada. Essa essa imagem ela está em quase todos os lugares do mundo, né? Ela tá, se você bobear, vai aparecer daqui a pouco um adesivo de caminhão, né? Noite estrelada do Van Gogh. O que você tem aqui é o quê? Uma noite cujas estrelas parecem sóis, né? Manja o girassol que nós vimos, né? Parecem sóis. É uma noite, se ela é estrelada, claro, ela, num certo sentido, ilumina a vizinhança. Aqui você tem um arbusto, né? Um arbusto que toma uma parte da cena importante, né? Que ocupa um espaço importantíssimo da tela. Veja só, gente, quanto que ele ocupa, qual a porcentagem que ele ocupa. Um arbusto, mas que se você olhar meio de relance, você pode se enganar com uma igreja, né? Uma estrela, mas que você pode se confundir com o sol. Uma nuvem, mas que você pode se confundir com uma onda. Qual foi o contexto de criação dessa obra, gente? Essa obra é uma das últimas do Van Gogh. É a época em que ele já está no sanatório, só que por ele ser o Van Gogh, e na época, gente, ser Van Gogh, ele não tinha toda essa fama, não pensem assim. Na época, ser um Van Gogh era ser extremamente difícil de lidar. Ele precisava de tintas, ele precisava de telas para amenizar o seu estado de delírio, né? O seu estado de alucinação. E aí, o que fizeram, né? O que o pessoal do sanatório fez? Primeiro, foi permitir a visita desse outro pintor também super famoso, o Gauguin, né? Que é um impressionista que tem lá características expressionistas também. Não é um autor, um pintor, um artista fácil de ser definido.
Então, o Gauguin, ele vinha da França e ele passava algum tempo, né, passava lá alguns dias no sanatório. Ele vinha da França, não. O Van Gogh estava num sanatório francês, me desculpe. Agora eu não vou saber o nome do sanatório. Ele estava na França, é isso, ele estava na França, e aí o Gauguin ia lá de vez em quando, ia visitar, de vez em quando não, com uma certa frequência, e isso dava uma arrefecida, dava uma diminuída nas crises de alucinação que ele tinha. Essa era uma medida que o pessoal do sanatório tomava. A segunda medida era permitir que ele saísse, principalmente à noite, que ele saísse do seu dormitório e pudesse contemplar um pouco, manja, ir para o jardim, tomar uma fresca, olhar para a paisagem, para aquilo lá, sempre pensando nisso, porque as crises dele eram imensas, intensas. O cara virava o capeta, né? No bom sentido, no bom sentido. Ele virava, se né, você pegar alguma bibliografia num sentido muito mais espiritualista, ele era dominado mesmo, né? Espíritos, entidades encarnavam mesmo o Van Gogh e pintavam por ele, né? Isso de novo, né? Isso em biografias mais espiritualistas, né? Menos, portanto, cientificistas. Explicar apenas pela ciência, a gente já viu que as coisas não funcionam muito bem, né? Aqui, então, gente, é esse momento. Ele está, putz, eu queria lembrar mesmo o nome do sanatório. A título de curiosidade, né? Queria lembrar por quê? Porque ele está sentado no jardim desse sanatório, ele está olhando para fora. Provavelmente, isso daqui é um arbusto que de fato existiu, né? E que atrapalhava a vista dele. Mas ainda assim ele, né? Mesmo assim ele representou e ele conseguiu fazer o que fez, né? Desenhar da maneira que desenhou. Então, o lance todo da Noite Estrelada não tem, gente. Isso eu deveria ter falado no comecinho da aula, mas os expressionistas, eles não têm um momento de sossego, um momento de sossego, sabe? Tipo uma trégua dada pela circunstância, o mundo dar uma parada e aí as pessoas respirarem. Não é assim o mundo em que os expressionistas entendem, né? Eles não entendem o mundo dessa maneira. O expressionismo ele vai ser sempre pesado. A hora que o Mint aparecer aqui, daqui a pouquinho, vocês vão ver, ele é sempre, sempre pesado. É esse clima mesmo. Então aqui, velho, não tem nenhuma... Ai, a noite estrelada, nossa, que lindo, uma noite para os pombinhos. Não, velho, isso aqui é produto de uma alucinação. Isso aqui é produto de uma crise psicótica. Muito cuidado com isso. A hora que vier o grito, eu vou falar também. Certo, moçada? Aqui, finalmente, lembra que eu falei para vocês do Gauguin, a cadeira de Gauguin e a cadeira de Van Gogh. Ah lá, o cachimbo com o tabaco. E aqui, por quê, gente? Porque o Gauguin, ele é caracterizado por ser um sujeito super racional, por ser um cara mais frio nas suas representações. Embora ele seja, sim, um sujeito que está lá dentro do impressionismo e que ecoa também no expressionismo, ele é um sujeito mais racional, no sentido de valer-se das descobertas científicas sobre a luz. Manja, né, que os expressionistas, eles... gente, o impressionismo é aquela corrente, né, artística que dá um valor muito grande para a maneira com que a luz incide nos objetos, né? Então não é igual no expressionista que está iluminado assim porque eu vejo assim.
No caso dos impressionistas, é o reflexo mesmo da água, da luz na água, da luz nas plantas, certo? Então, olha que sensacional. Gente, por favor, tá? Isso aqui são duas, são duas telas, tá? Não é a mesma, coloquei para a gente ficar mais fácil de ver. Você tem, quando o Van Gogh ele já tinha feito uma dessas, né? A cadeira de Gauguin. Claro, não precisa de muito, né? A gente não precisa ser muito inteligente para saber que essa aqui não é a cadeira de Gauguin. Isso daqui é o Gauguin. É Gauguin na visão de Van Gogh, certo? Um sujeito super iluminado, no sentido do iluminismo, do racionalismo. Veja, um sujeito letrado. Olha como é confortável a sua cadeira. Veja que há uma espécie de tapete, há um assoalho muito mais bem chique do que a sua cadeira, né? Do que o seu ambiente. Há lá um candelabro. Existe aqui um candelabro que está iluminando a sua casinha, né? Ou o seu quarto, não a sua casinha, o seu quarto. E aqui é a cadeira de Van Gogh. A cadeira de Van Gogh, gente, a história dessa pintura é que o Van Gogh ficou sabendo que o seu amigo Gauguin ia visitá-lo. Ele não tinha, reza a lenda, né? Ele não tinha condições materiais, ele não tinha dinheiro mesmo para comprar móveis e todas essas coisas, a miséria era grande. E aí o que ele fez? Ele comprou pelo menos uma cadeira. Ele comprou pelo menos uma cadeira para que o seu amigo pudesse se sentar. Essa foi a cadeira que ele comprou. Essa foi a cadeira que ele chama de Van Gogh. Quem que é o Van Gogh? É esse cara aqui, super simples. Olha só, né? O chão já é um chão ladrilhado, é um chão de piso, todo ele muito simples, né? Não tem enfeite nenhum, não há decoração nenhuma, as paredes estão rachadas. A cadeira parece ser uma cadeira, inclusive, de segunda mão, quer dizer, já usada, enquanto essa cadeira é super nova, envernizada e etc. E o que você precisa, Van Gogh? Como que você se define, Van Gogh? Aqui, ó, tabaco e cachimbo. Eu sou um cara que fuma. Sensacional, né, gente? Puta que pariu. Maravilhoso, maravilhoso. Bom, aqui o Grito, do Mint, que é a sua obra mais famosa. Moçada, o tempo da aula já está bem avançado, nós temos 43 minutos, mas nós iremos até o fim, certo? Por favor, muita atenção. Nessa aqui eu me demoro um pouco mais, nas outras eu passo mais rápido e quero chamar a atenção para vocês sobre o seguinte: dependendo da onde você lê, dependendo de outras fontes que você pegue, você vai ver assim: ao contrário do que parece, o Grito de Mint não é uma obra sobre angústia, não é uma obra sobre solidão, é uma obra em que ele tem um momento epifânico, ou seja, de fato ele está passando por uma rua lá em Oslo, né, na Noruega, ele está passando, ele está com os seus amigos e depois ele olha para o céu, ele vê que o céu está muito lindo e ele acaba por chegar em casa e fazer essa obra. Primeiro, essa obra, né, isso daí é muito comum, infelizmente é muito comum. Não sei quem foi o bendito que colocou que fez essa interpretação. Bom, primeiro, essa obra ela não é a única chamada Grito. Você tem outras versões da mesma obra. Lembrem-se, essa é uma característica dos ismos, né? Uma característica da pintura a partir do século XIX. Os artistas eles vão refazendo, reolhando a realidade, reformulando aquilo que eles já fizeram. Por quê? Porque você está tudo em constante transformação, né? Essa daqui de 1910 é a mais famosa.
é o grito mais famoso. Esse grito mais... Então vamos lá. Não há, gente, por favor, segundo o próprio Nietzsche, não há, em hipótese alguma, qualquer interpretação que não seja mesmo de espanto para com espanto para com a realidade, no sentido de que olha que M de vida que o mundo, né? Olha o que merda de trajetória a humanidade está tomando. Não é, ele foi lá surpreendido e depois... Não tem isso, gente. Moçada, expressionismo não tem isso. A obra é pesada mesmo, né? O grau é densa, são obras densas, são obras mesmo que nos fazem até, inclusive, se você tiver meio ruinzinho da cabeça, você vai se dar uma baqueada também, né? O que representa esse grito? É isso, né? Ou seja, essa ideia de desamparo. Olha como que ele está vendo o céu. O céu que, ao se distinguir da rua, da rua que ele está passando, é só por uma questão mesmo de perspectiva. Aqui está horizontal, ele usa essa mesma rua para... Desculpa, ele usa a mesma cor para fazer a rua, né? A ideia de vertigem, alucinação, moçada. Também Nietzsche foi outro também que, coitado, também se fudeu bastante na vida. E de alucinação. Aqui fica o mar. Que mar é esse? Olha como que ele enxerga essa náusea. Não por acaso você vai ver o existencialismo, né? Aqui você já tem existencialismo cujos conceitos principais é o de náusea, de revolta, de solidão e etc. Olha essa, moçada. Por favor, gente, por favor. Puberdade. Olha só a puberdade. O que é a puberdade? Se não aquele momento em que os hormônios estão mais e mais fervilhantes. Ou seja, a puberdade, na visão de Nietzsche, deveria ser aquele momento de extrema felicidade, ou pelo menos, não felicidade, gente, me desculpem pela palavra, de gozo, de tesão, sabe? De fruição da sexualidade, de todos os impulsos. É o momento, né? A adolescência, é aquele momento que você está o mais saudável possível, seus hormônios estão funcionando super bem, você pode passar o dia inteiro fazendo leco-leco. Como que a puberdade é retratada aqui, gente? Olha que tristeza, né? Ela está feliz em ser uma púbere? O que a sociedade fala para todos nós, principalmente para as mulheres? Evidente, né? Se colocasse um rapaz aqui, não seria tão chocante. Mas coloca a mulher. Porque o que acontece com as moças? De 13, 14, 15, 16 anos, 17 anos. Há uma proibição, né? Há uma castração. Veja, está cerrado a vagina. A área de maior... A maior zona erógena, ela é proibida de satisfação. Não pode ter prazer. Olha a cara dela. E ela está olhando para cada um de nós, né? É esse desejo que não pode ser realizado. Olha o peso, olha a massa negra. Claro, é a sombra dela? Mas também é outras coisas, né? Uma cama com lençol branquinho, uma cama feita para deitar e gozar,
a cama e ela está em pé. Desculpa, e ela está sentada. A massa negra da sua sombra. Maravilhoso, né, gente? Esteticamente, olha isso. Avançando, a mãe morta e a criança. A mãe morta e a criança. Eu peço que vocês, para a gente não extrapolar muito no tempo, moçada, eu peço para que vocês olhem o rosto da mocinha, o rosto do grito, um grito ecoado, um grito abafado, né? Por mais que ela esteja gritando, nós não somos capazes de escutar esse grito. A mão está no ouvido. Ela grita, mas não quer ser escutada. Esse extravasamento, né, da tristeza. E veja, moçada, não tem ninguém olhando para a morte. Ninguém está olhando para a morte. Esse olha aqui, esse olha aqui, esse olha aqui. E finalmente vejam essa figura. Reparem nessa figura. Essa figura está olhando para quem? Para nós, né? Espera só um pouquinho. Olha aqui. A morte ao lado da cama. A morte na enfermaria. Veja que o morto propriamente, ele já é passado, né? O morto propriamente, essa morte aqui, ela não tem importância, porque ela é passado, certo? Aqui você tem um defunto, volta lá. Aqui você tem uma defunta, ninguém está olhando para ela. Olha essa figura. Olha essa figura. Olha essa figura. O que são esses elementos aqui? Né? O que são esses elementos? É a própria morte. E para quem que está olhando? Para nós, né? Por quê? Porque nós somos os próximos. Evidente, se a gente está vendo, significa que nós estamos vivos. Se nós estamos vivos, significa que nós vamos morrer. Ponto final. Ponto final. Absurdamente foda, gente. Sim, né? Chega. 1, 2, 3. Volta aqui. Pois é, moçada. Pesado, né? Eu tenho a plena convicção de que é pesado. Plena convicção. E quase 1 hora de aula, num ambiente desse, super pesado, melhor a gente deixar, né? A gente para, deixemos alguns detalhes de lado, me perguntem aí, se tudo der certo, se tiver um tempo sobrando aí, faço outras aulas, pelo menos mais 2 sobre expressionismo, seria lindo, porque dá para desenvolver ainda melhor essas ideias, mas mesmo assim acredito que valeu, acredito que ficou claro, né, do que os expressionistas estão falando, sobre o que eles estão falando e como formalmente se apresenta aí a arte expressionista. Beleza, gente? Muito obrigado pela paciência de vocês, muito obrigado pela atenção de vocês. Estamos aí caso precisem de alguma coisa, tiver dúvida. E é isso. Valeu, gente. Um abraço, um beijo, até mais.